Doutor Marcília, quero aproveitar, mudar um pouquinho de assunto, mas tem relação aí com o tema liberdade de expressão, aproveitando que o senhor é advogado da classe. A gente muito fala aqui, muitas vezes, da omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal. E o senhor, na semana passada, escreveu um artigo, porque eu não sei se também todos estão acompanhando, mas é importante a gente tocar nesse ponto. A Comissão de Ética da OAB de São Paulo, ela limitou que advogados concedam entrevistas com muita frequência, deu ali um critério muito subjetivo em relação a isso. Eu gostaria muito de ouvi-lo e deu até como justificativa a questão de concorrência desleal. Eu gostaria muito de ouvi-lo, já que estamos falando da importância de liberdade de expressão, inclusive dos advogados, porque a gente tem visto ministros falando fora dos autos o tempo todo. E agora a OAB decide limitar entrevistas de advogados? Pois é, isso mostra, né, Paula, como existe no país um certo ecossistema de censura. Aquilo que tem acontecido a partir do STF não fica isolado ao STF, né? Claro, há também uma resistência do próprio judiciário, muitas vezes a primeira instância é combativa em relação às decisões do STF, mas o STF estimula, ele vira uma espécie de gatilho de outras instituições que fazem parte de um certo establishment do poder. E a OAB, hoje em dia, faz parte do establishment do poder, né? Então, ela também dialoga com esse ecossistema de censura numa decisão como essa. Não bastasse a OAB ter sido omissa diversas vezes em se manifestar em relação a abusos e excessos do judiciário, agora ela também quer punir os advogados que se manifestam. Quer dizer, não basta ela não falar, ela quer que os seus associados, que os seus advogados também não falem. Enquanto isso, como você bem disse, os ministros falam à vontade. Ao invés dela ser combativa em relação aos ministros do STF que falam fora dos autos e comentam até de assuntos que nem são jurídicos por aí, né? Ela quer restringir a fala dos advogados. Isso mostra como, de fato, o Brasil virou do avesso, de alguma forma a censura deu as mãos a muita gente e nós, enfim, precisamos... somos, de alguma forma, os defensores da liberdade de expressão, um foco de resistência, porque a liberdade de expressão deixou de ser um valor constitucional relevante, passou a ser uma exceção, passou a ser um valor que a gente precisa explicar para as pessoas que é importante, porque não está mais como um valor posto. Ana. Professor, eu quero aproveitar a oportunidade da sua presença aqui, esclarecer também a própria fala do ministro Toffoli, fazendo aí até uma chacota, uma gracinha em relação à multa do ministro Alexandre de Moraes ao X, e ele trouxe exatamente uma multa de 170 milhões de dólares de 2019, né, do Federal Trade Commission ao Google, né, e a subsidiária que é o YouTube, dizendo, olha só, ministro, a sua multa ainda está muito baixa. Eu só gostaria de esclarecer para a nossa audiência que essa multa aconteceu em um processo de alegações onde a plataforma não respeitou a lei de privacidade, de proteção à privacidade online das crianças, ou seja, essa lei exige que sites e serviços online direcionados a crianças forneçam aviso sobre suas práticas de informação e obtenham o consentimento dos pais antes de coletar as informações pessoais de crianças menores de 13 anos. Ou seja, não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo. Não é isso, professor? E no caso de crianças, pedofilia, tudo isso, nós já temos leis para isso, para as plataformas digitais. Então, esse caso que o ministro Toffoli trouxe dessa multa de 170 milhões não tem nada a ver com da multa do Alexandre de Moraes ao X. Não tem nada a ver, que talvez a gente pudesse até dizer que talvez tenha sido uma desinformação, não é? Quem sabe isso possa se encaixar como um conteúdo desinformativo até dos próprios ministros. Diante desse critério tão agressivo deles do que é desinformação, talvez a gente possa então encaixar e pedir talvez a exclusão desse conteúdo. Fica uma ideia, uma dica. Enfim, o fato é que, e bem lembrado, essa questão de pedofilia ou de imagens obscenas, as plataformas
nós temos leis para isso e as próprias plataformas já têm políticas internas que, independente de qualquer lei, retiram conteúdos, às vezes até de forma exagerada. Já houve casos, por exemplo, em que campanhas de esclarecimento de câncer de mama e etc., imagens foram retiradas. Por quê? Porque o robô, ele não reflete. Olha o perigo que é, inclusive, entregar na mão de um robô. Ele não fez a reflexão adequada e tirou campanhas de prevenção ao câncer de mama do ar, porque tinham ali imagens de seios. Então, é necessário que a gente entenda que as próprias plataformas já possuem mecanismos, independentes, inclusive, das leis existentes, para esses casos que são mais claros, mais evidentes. O que a gente está dialogando aqui são sobre os casos cinzentos, e é justamente os casos cinzentos que precisam de juiz. Como é que a gente entrega a uma plataforma que julgue casos cinzentos, casos que a gente não sabe exatamente, que a gente ainda não tem uma visão clara, que o próprio judiciário hesita? Agora um robô vai dialogar sobre isso, um robô vai julgar isso? E mais, um robô pressionado por multas ou por risco de suspensão da plataforma? E outra, essas plataformas que agora estão sendo colocadas como os novos julgadores da liberdade de expressão, estavam há 3, 4 meses atrás sendo acusadas pelo próprio STF de violar a soberania nacional. Então, elas eram vilãs do Brasil até 3 meses atrás, e agora são elas que vão determinar quais são os conteúdos que devem ou não ficar na rede. Então, é todo um arsenal, um universo de contradições, Ana, que mostra que, na verdade, o problema aqui não é a liberdade de expressão. O problema aqui são as redes sociais. O problema é que nas redes sociais, inclusive isso, um exemplo claro disso, eu estava num debate outro dia a respeito da decisão do ministro Flávio Dino de excluir livros, né, de destruir livros. E um professor me disse assim, não, eu acho que os livros devem, independente do conteúdo, eu acho que o Dino errou nessa decisão, independente do conteúdo, os livros devem ser publicados. E eu virei para ele e falei assim, e os posts de internet? Ele falou, não, os posts não. Eu falei, bom, então você não está defendendo a liberdade de expressão, você está defendendo o formato do livro. Quando ele está em livro, você acha que pode tudo. Quando ele está em post de redes sociais, aí não pode. Então o problema é que o inimigo aqui são as redes sociais. E são as redes sociais porque nelas ou por elas fala o povo e fala, sem dúvida alguma, uma parte de um cenário político nacional que o establishment do governo e do judiciário não querem que possa existir plenamente. Doutor Marcílio, ainda dá tempo para mais uma pergunta, Alexandre? Sim, o que a gente está discutindo aqui, doutor Marcílio, parece que a gente está há 300 anos atrás, discutindo questões que já foram resolvidas. A liberdade de expressão, a inexistência de crime de opinião e os 3 poderes, a relação dos 3 poderes, de pesos e contrapesos. Eu pergunto, eu não consigo tirar da minha cabeça que o responsável por isso tudo seja o Senado Federal, e mais exatamente o presidente do Senado. O que o senhor acha? Eu acho que sim, eu acho que o Congresso, de uma forma geral, ele percebeu tarde demais, né, que, eu sempre digo, censura é um bumerangue que volta na testa de quem lançou, e volta na testa dos que também ficaram quietos, estavam ao lado de quem lançou. E é isso. Quando você permite que um Doberman morda, você corre o risco de que ele volte e te morda também. A autorização para o abuso, ela também se volta contra quem atiçou inicialmente o abuso. E é um pouco isso. O Congresso ele se colocou de forma omissa em alguns momentos. Muitas vezes os congressistas foram aqueles que estimularam o Supremo, e ainda isso acontece, estimularam o Supremo a censurar o colega, o adversário, né? Então havia muito isso, a gente vê a toda hora petições sendo levadas ao STF de determinados partidos ou de determinados congressistas, tem alguns que batem cartão ali no STF para fazerem pedidos censórios em relação aos seus colegas. Claro, isso vai se tornando uma bola de neve que atinge a todo mundo, e agora as pessoas talvez estejam percebendo mais que isso não para apenas naqueles para os quais inicialmente se atirou o bumerangue, volta na cabeça de todo mundo, e aí já é tarde, já é bastante tarde, porque no caso do Congresso, a imunidade parlamentar, que é a base de tudo para eles, né? Se eles não podem falar, imagina o resto, e se eles não podem falar, imagina nós.
Então, a base de tudo está perdida. De alguma forma, hoje a imunidade parlamentar, segundo as últimas falas, até do ministro Lewandowski, a imunidade parlamentar ela serve apenas para os casos em que a imunidade parlamentar não é necessária. A liberdade de expressão hoje em dia é vista como um valor que apenas existe ou deve existir para os casos em que ela não é necessária. Para eu falar de amor, eu não preciso de liberdade de expressão. Para eu elogiar você, eu não preciso de liberdade de expressão. Para eu ter uma conversa civilizada, como disse o ministro Lewandowski, eu preciso de liberdade de expressão. Eu preciso de liberdade de expressão justamente para aquilo que é indigesto, que é controverso, e isso é visto hoje como ilícito, é visto hoje como criminoso, e essa bola já dividida já se perdeu. E a gente agora fica no momento em que a gente vai sim, Alexandre, ter de voltar, acho que já voltamos séculos atrás. Nós vamos ter não recivilizar as pessoas, como alguns desejam, mas nós devemos ter um trabalho agora de ressensibilizar as pessoas para o valor que a liberdade de expressão possui, para o que é verdadeiramente a liberdade de expressão, que é um valor de confronto, de ideias, sejam elas quais forem, para que, pelo confronto, a gente evolua.